quase unanimidade foi rejeitado um pedido de abertura de investigações apresentada contra o vereador Lúcio Freitas por um suposto recebimento de salários em duplicidade. A presidente da mesa, a vereadora Vanice Luciana, ela cumpriu o rito com a leitura da denúncia e depois colocou em votação e foi rejeitado pela grande maioria, à exceção dos vereadores Sindolei Moraes, Maurício Bugrão e parece Fabiano Age. Então o vereador Lúcio Freitas ele explicou o que aconteceu. Na verdade, uma sucessão de erros que foi assim quase transformado numa questão política. Mas o vereador Lúcio vai explicar o que aconteceu. Chamou antes do Lúcio. Vamos fazer igual o Jack Estripador, vamos por partes. Qual que era mesmo a acusação? Salário em duplicidade? Duplicidade. Mas o que seria? O vereador Lúcio, ele antes de ser eleito vereador, né, ele é um servidor do município, agente comunitário de saúde e efetivo. Uhum. E quando ele venceu a eleição, depois que ele venceu a eleição, ele fez a opção para receber somente os salários como vereador. Entendi. E aí comunicou isso ao município. Comunicou ao RH da prefeitura, que é o responsável pela documentação. E assim, acreditou que tivesse tudo certo, mas aí ele contou essa história. Ele foi procurado por uma pessoa que prefere não se identificar, dizendo que ia acontecer uma denúncia contra ele, e realmente foi o que aconteceu. Foi feita uma leitura de uma denúncia ampla, dando conta que o vereador estaria recebendo em duplicidade, mesmo ele tendo feito a opção de somente receber pela Câmara Municipal. Então ele explicando que houve um erro do setor de RH do município. Mas não se sabe quem fez a denúncia. Não, se sabe. Eu não tenho, aqui eu não estou com a informação da pessoa que fez a denúncia, mas assim, o espírito da coisa é que ele estaria recebendo salários em duplicidade. E o vereador explicou que foi uma sucessão de erros que permitiu esse tipo de situação. Mas ele explica aí, ele nos deu uma entrevista longa, ao final da sessão de ontem. Foi uma sessão demorada, 23 horas ainda estava acontecendo a sessão, por conta de várias etapas, né, da sessão, e o vereador ele explicou e que está à disposição. Eu senti ele bem tranquilo com relação a isso. Eu não fui surpreendido hoje, né, porque já tinha chegado a denúncia, a presidente já tinha me comunicado. Chegou uma denúncia alegando que eu estaria recebendo o salário de agente comunitário de saúde, né, o qual sou efetivo. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui buscar informações a respeito dessa denúncia, que realmente a gente averigou e tinha o pagamento, né, lá no portal da transparência, eu fui na contabilidade, no RH, e identificou-se um erro, né, de um servidor, que eu não vou citar o nome aqui para não expor, lá do RH, onde ele deveria ter colocado o código, né, que no dia 27 de dezembro eu fiz um requerimento, né, pedindo afastamento para mandato de eletivo, né? Onde eu fiz um requerimento pedindo afastamento para mandato eletivo, que é um código 247. E o servidor lançou o código 233, que é a licença para atividades políticas. O que quer dizer isso? Como eu sou efetivo, quando eu vou afastar 90 dias para disputar a eleição, eu recebo uma licença remunerada, né? E eu pedi o afastamento para mandato eletivo, que não é remunerado. E aí houve esse erro e a contabilidade estava pagando, né, o salário. E por minha surpresa, Chamorro, eu descobri que a conta que eu havia pedido o encerramento no Santander no dia 4 de novembro não tinha sido encerrada. E aí estavam fazendo o pagamento e o dinheiro caindo nessa conta. Aí eu fui lá para ver, né, a conta sem movimentação desde o dia 4 de novembro, e a alegação do banco que a conta não foi encerrada porque no mesmo dia, 4 de novembro,
caiu-se 1 centavo de remuneração automática. E ninguém sabe me explicar da onde que veio esse 1 centavo, já que eu tinha uma dívida lá no banco de cartão que eu não sabia, havia descoberto, né? E fui lá negociar. Aí quitei e pedi o encerramento da conta. Para mim foi 2 surpresas, o pagamento e a conta não encerrada. Porém, o pagamento estava lá integral, né? Esta conta não estava sendo descontado nenhuma taxa, né? Então, sabendo disso, na quinta-feira procurei a prefeitura, busquei as informações, fui ao banco e na quinta à tarde me foi emitido um boleto onde na sexta-feira eu já fiz a restituição, né, a devolução do valor de R$ 26.431,31 aos cofres da prefeitura, que foi um pagamento indevido. Então, o que eu quero ressaltar, Chamou? Tem toda a documentação, está à disposição para qualquer pessoa que queira ver, né? Já vieram me falar aqui num grupo que a pessoa, como que não sabia? Eu não sabia, eu não ia descobrir, porque para mim a conta estava encerrada. E aí, como não foi... Então você não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento, porque para mim tinha sido encerrado no dia 4 de novembro, né? Então estava lá realmente o dinheiro, na íntegra, foi devolvido, né? E aí hoje foi lido aqui a denúncia onde os colegas vereadores votaram contra o recebimento da denúncia. Antes da sessão, a presidente chamou no gabinete para conversar, falar que hoje tinha a denúncia, que seria lido. Eu estava de posse de toda a documentação, coloquei à disposição de todos os vereadores, alguns já tinham visto, a gente tinha encontrado antes, e alguns não quiseram nem olhar, né? A documentação que comprovava a minha inocência, e aí chegou aqui na tribuna e não só me acusou, como me condenou, né? Mas aquele que serve a Deus, Deus é fiel, né? A verdade virá, né, para todos aqueles que têm dúvida. Estou com a documentação, a denúncia foi entregue também no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Então, aqui hoje é um início. Eu terei também que apresentar essa documentação e, com certeza, eu tenho certeza que virá a minha inocência, né, que em nenhum momento eu tive intenção de receber 2 salários. A prefeitura já montou o processo, reconheceu o erro do servidor, né, e mesmo assim me condenaram, mas não tem problema. A minha inocência será provada, os colegas aqui tiveram conhecimento, o Ministério Público vai ter conhecimento, o Tribunal de Contas também, e eu tenho certeza que eu vou trazer aqui a comprovação da minha inocência para aqueles que pensaram que eu estava pegando um recurso que não era meu. Vereador, dois erros, pelo que o senhor mencionou aí, 2 erros, um de forma administrativa, outra também administrativa, e que ensejaram digamos, uma reação política. O senhor vai tomar alguma providência com relação a isso? Com certeza, Chamou. Com certeza vamos sim tomar providências, né? Em todos os sentidos e todas as possibilidades que eu tiver, né, eu vou tomar providência. Foi um erro, igual você disse, no RH da prefeitura, lá no banco. Ninguém dá uma informação do porquê não foi cancelado. A única justificativa que eles dão é que se a conta tiver alguma movimentação dentro de 30 dias que você fez o pedido do encerramento, ela não é encerrada. Eu não fiz nenhuma movimentação, porém, logo depois da quitação da dívida, foi caído na minha conta 1 centavo de remuneração automática. Só que eles não sabem dizer de onde veio, visto que, Chamou, e ouvintes de Paranaíba, a minha conta estava com um débito, eu fui lá, quitei, paguei e recebi 1 centavo de remuneração. Então, que eu entendo, remuneração é quando você está fazendo investimento, que você tem um recurso lá, né? Alguma coisa investida no caso. Exatamente, quando você tem recurso lá, eu tinha uma dívida, né, que eu descobri, uma dívida de cartão, eu não sou muito hábito a uso de cartão, e aí procurei o banco para sanar a dívida, fiz, né, o pagamento, e no mesmo dia caiu 1 centavo de remuneração. Tenho todos os extratos anteriores, que eu não tinha movimentação, que só tinha essa movimentação da dívida, depois a quitação da dívida, e não tive mais movimentação porque eu pedi o encerramento da conta, né? Aí, a partir de 31 de janeiro, né,
que tem ali nos extratos, onde começou a cair o valor do salário, somando aquele 1 centavo que estava lá, né? Onde somou aí um montante de R$ 26.431,31, que já está, né, desde sexta-feira da semana atrasada nos cofres da prefeitura, onde não deveria ter saído. Jornal do Povo.